Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio Guidoni. Hoje a aula vai ser farmacologia dos anticonvulsivantes. Tá? Convido você que não é inscrito no nosso canal, por favor, faça a sua inscrição. Para você que gosta do assunto, quer aprender um pouquinho mais sobre anticonvulsivantes ou antiepilépticos, assista a aula até o final. No final vai ter o meu e-mail. Aí você pode fazer a solicitação de um material, de um resumo em PDF que eu tenho disponível, eu envio para você por e-mail, tá? Esse material é um resumão de toda a farmacologia e tratamento dos anticonvulsivantes e antiepilépticos, é um material muito completo, mando para você sem problema nenhum. Caso queira, deixa nos comentários ali, professor, manda para mim o material e coloca o e-mail que depois eu mando para você, ok? Então, vamos começar com a aulinha sobre anticonvulsivantes e nós precisamos definir convulsão e estado epiléptico ou epilepsia. Então, pela definição, convulsão é um evento paroxístico devido a descargas anormais, descargas neuronais anormais, excessivas e hipersincrônicas, todas acontecendo ao mesmo tempo de um grupo de neurônios no sistema nervoso central. Normalmente é uma incidência maior entre 5 a 10%, enquanto que a epilepsia são convulsões recorrentes, devido a um fundo crônico, devido a uma causa crônica que nós vamos ver mais à frente, tem uma menor incidência entre 0,3% e 0,5%. Ok? Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha para a gente entender como que acontece a convulsão no sistema nervoso central. Basicamente, existem dois grupos de neurônio no sistema nervoso central. Os neurônios excitatórios e os neurônios inibitórios. A atuação entre eles, o autocontrole entre si, promove o equilíbrio e as funções normais do indivíduo. Quando acontece algum desequilíbrio entre a atuação dos neurônios excitatórios, que usam como neurotransmissor principalmente o glutamato, em relação aos neurônios inibitórios, que usam como neurotransmissor o ácido gama-aminobutírico ou GABA, por qualquer um desses problemas, essa alteração do equilíbrio dos neurônios excitatórios em relação aos inibitórios pode fazer com que ocorra uma alteração do limiar excitatório, levando a essa descarga de maneira sincrônica desses neurônios excitatórios, levando a um estado de convulsão. Essa convulsão pode ser muito rápida, pode ser do tipo tônica, mioclônica, né? Então existem vários tipos. O que leva a esse desequilíbrio? Por exemplo, fatores epileptogênicos, como um trauma, né? Um trauma crânioencefálico, um acidente vascular encefálico, infecções virais, tumores, tá? Ou fatores precipitantes, estresse psicológicos, estresse físico, por exemplo, a febre acima de 40 graus Celsius, privação do sono, alterações hormonais, substâncias tóxicas, fármacos. Fármacos podem provocar convulsões. Tá? Outros fatores que podem levar a convulsões são os fatores endógenos, por exemplo, o fator genético, né? Histórico familiar de epilepsia é muito comum, ou da maturação do sistema nervoso central. Você pode observar que as convulsões são muito frequentes em crianças e neonatos. Tá? Então, essas são as principais causas da convulsão. Então, vamos separar isso daqui em 5 períodos da vida dos indivíduos, né? Causas segundo a idade. Nos neonatos, as principais causas de convulsão: hipóxia ou isquemias perinatais, traumatismo craniano hemorrágico, infecções agudas do sistema nervoso central, distúrbios metabólicos, abstinência de fármacos. Esse é muito comum, principalmente naquelas mães que levaram a gestação fazendo uso de drogas de abuso, né? Por exemplo, cocaína, o álcool, causa muita abstinência nos neonatos, que pode levar a estados convulsivos. Tá? Distúrbios do desenvolvimento gênico. Em crianças e lactentes,
Convulsões febris, essas são muito comuns e muito frequentes, acima de 40, 42 graus a criança pode desenvolver convulsão, distúrbios genéticos, infecções também do sistema nervoso central, distúrbios do desenvolvimento, traumatismo sempre presente e idiopática, sem um fundo específico. Nos adolescentes, mais raramente, traumatismos, distúrbios genéticos, infecções, tumores cerebrais, drogas ilícitas, essa é a principal causa de convulsões em adolescentes, drogas de abuso e também idiopáticas. Em jovens, traumatismo, a abstinência de álcool pode levar a estados convulsivos, infecções e tumores, drogas ilícitas e idiopáticas. Já nos idosos, doença cerebrovascular, também abstinência de álcool, alguns distúrbios metabólicos, por exemplo, distúrbios do metabolismo da glicose, tumores cerebrais, Alzheimer, outras doenças degenerativas e também um fundo idiopático. Então, ficou bem claro para a gente entender as causas das convulsões, né? E a fisiopatologia? Bom, uma crise convulsiva ocorre devido à excitação excessiva de neurônios, nós já falamos lá os neurônios glutamatérgicos, causando uma despolarização das membranas, consequentemente liberação de neurotransmissores, predominantemente excitatórios, neurotransmissores do tipo glutamato, que atuam nos receptores do tipo N-metildiaspartato, né? São receptores do tipo excitatórios. Ao se ligar aqui, o glutamato, ao se ligar ao receptor N-metildiaspartato, promove o influxo, a entrada de íons cálcio, que promove a abertura dos canais de sódio e, consequentemente, a sua liberação. Lembra dos neurônios inibitórios que utilizam o GABA como o neurotransmissor principal? Faz justamente o contrário. O GABA se liga aqui no receptor GABAérgico e promove a abertura dos canais de cloreto e não dos canais de sódio. Então, uma das estratégias para tratamento dessas convulsões é justamente utilizar agonistas, fármacos que atuam nos neurônios inibitórios do tipo GABA, que promove a abertura dos canais de cloreto, consequentemente diminui a neurotransmissão, ok? Uma das alternativas. Bom, o glutamato, como eu disse, é o neurotransmissor encontrado principalmente nos neurônios excitatórios. É o neurotransmissor excitatório liberado numa crise epiléptica. Quando ocorre aquele desequilíbrio, que os neurônios excitatórios eles estão mais ativados e quando eles estão ativados, as vesículas liberadas, o neurotransmissor é o glutamato. Se liga aqui no receptor N-metildiaspartato, promove o influxo de cálcio e a despolarização desse neurônio. Um grande problema é a excitoxicidade neuronal, ou seja, eu já abordei essa situação numa videoaula de neurônios excitatórios, neurônios glutamatérgicos, aminoácidos glutamatérgicos, pode procurar aí no YouTube que ela está disponível, tá? Em que o aumento do influxo de cálcio acaba por promover a formação de radicais livres e esses radicais livres acabam lesando esses neurônios, causando uma excitoxicidade. Os neurônios passam por um processo degenerativo devido ao excesso do neurotransmissor glutamatérgico. Esse glutamato é então recaptado pelas células da glias, que ficam aqui como células auxiliares, é reconstituído em glutamina e, consequentemente, formando o glutamato novamente na célula. Então, isso é um processo cíclico, por isso que as crises são contínuas, são sincrônicas, tá? Em relação à classificação, nós basicamente classificamos as convulsões em dois tipos, parciais ou focais e generalizadas. As convulsões parciais ou focais, elas aparecem apenas em uma parte do hemisfério cerebral, é atingida por uma descarga de impulsos elétricos desorganizadas.
provocam a perda temporária da concentração e normalmente é sem presença de convulsões graves. Já as convulsões generalizadas ocorrem nos dois hemisférios, né, e o paciente costuma perder a consciência. Então, veja bem, elas são generalizadas nos dois lobos, enquanto as parciais geralmente se originam de um lobo e podem se propagar para o outro. Ok? Então, continuando sobre as classificações das parciais, as parciais simples, sem alteração da consciência, o indivíduo fica consciente. Ele pode apresentar sintomas motores, sensoriais, autônomos e psíquicos, dependendo do local onde se inicia a crise convulsiva. Nas alterações motoras, né, onde o início da crise é na região motora, o indivíduo pode apresentar mão direita contralateral, movimentos involuntários e clônicos. Quando essa crise parcial simples se origina da região sensitiva, o indivíduo pode ter parestesia, perda da sensibilidade. Na região autonômica, esse indivíduo pode apresentar rubor, vermelhidão, sudorese intensa e piloereção. Enquanto que alterações psíquicas na região occipital, o indivíduo pode apresentar medo, dissociação, despersonalização, o indivíduo não lembra quem é, aonde ele está, está completamente desligado do meio, sensações de déjà vu e ilusões. As crises parciais são crises mais comumente encontradas. Nas parciais complexas, né, a atividade convulsiva focal e o comprometimento só que transitório da consciência. O indivíduo dá um lapso de consciência, perde a interação com o ambiente, as respostas a estímulos verbais e visuais elas estão comprometidas e a memória e a percepção também do indivíduo está comprometida. Tá? E nas crises generalizadas? As crises generalizadas, elas têm origem em ambos os hemisférios, né? Elas se propagam nos dois hemisférios, sem qualquer um início focal detectável, diferente de uma crise parcial. Tá? Basicamente, nós classificamos de duas maneiras. As crises generalizadas de ausência ou pequeno mal, normalmente ocorre em crianças, e as crises tônico-clônicas ou grande mal. Vamos começar pela pequeno mal ou as crises generalizadas de ausência. Normalmente entre as crianças e adolescentes, lapsos súbitos e breves na consciência. Pode ocorrer várias vezes ao dia e ser imperceptível. A criança simplesmente ela se dissocia, ela se desliga do ambiente. Né? Podem durar segundos ou até minutos. Normalmente o indivíduo fala, ele interrompe a fala de repente e começa a voar, começa a ficar pairando no ar. Tá? A criança apresenta baixo rendimento escolar e os pais demoram a perceber essa dissociação, essa perda de consciência. Essa remissão ela é espontânea na adolescência, entre 60% e 70%. As crises convulsivas mais comuns observadas hoje. As crianças fazem um tratamento com anticonvulsivantes, respondem muito bem ao tratamento, tá? Vivem muito bem, a qualidade de vida é excelente e geralmente na adolescência e na fase adulta ocorre o desaparecimento com a maturação do sistema nervoso. Respondem muito bem. Normalmente não há alterações neurológicas, ok? E nas crises tônico-clânicas, conhecidas como grande mal. Bom, características principais nas crises tônicas são contrações musculares repentinas e duradouras, né? O enrijecimento dos membros, deixando esses membros distendidos, tá? Alternando com crises clônicas. São movimentos de flexão e estiramento, contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então, as crises tônico-clônicas, elas são alternâncias entre uma contração súbita e repentina e distendimento e contrações de movimento de flexão e estiramento. Tá? Esse esqueminha aqui relata muito bem como acontece. Vamos entender aqui, ó, 3 fases: fase tônica, fase clônica e fase pós-ictal. E aqui ele avalia
três receptores principais. O receptor de N-metildiaspartato, que é o do neurônio excitatório, que usa o glutamato, abertura de canal de cálcio. O neurônio do tipo GABA-A, que é o neurônio inibitório, tá? Que abre canal de cloreto, que usa o GABA, tá? E o receptor AMPA, né, que é o sódio que faz a despolarização do neurônio, ok? E aqui o cálcio intraplasmático, lá, o intracelular, certo? Então vamos lá. Numa fase tônica, repara que ocorre uma abertura e um incremento dos receptores tipo N-metildiaspartato, dos receptores que usam o glutamato como o neurotransmissor principal. Esse aumento da concentração de glutamato faz com que haja uma abertura abrupta, intensa e prolongada dos canais de sódio, o que faz com que o indivíduo trave, ele faça uma contração muscular severa e por um período mais prolongado. É o que caracteriza a fase tônica. Repara que o neurônio inibitório, ele abre e fecha, o canal abre e fecha imediatamente. Então, o indivíduo apresenta uma abertura contínua dos canais excitatórios e uma abertura contínua dos canais de sódio que faz essa contração, esse enrijecimento prolongado, que é a fase tônica, uma hiperexcitabilidade prolongada desses neurônios. Vamos analisar a fase clônica. A fase clônica não é aquela fase de contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Observe que há uma alternância entre a abertura do canal inibitório e o relaxamento, ó, uma diminuição da abertura dos canais de sódio, uma diminuição dos neurônios inibitórios e o aumento da abertura dos canais de sódio, ou seja, contração. O indivíduo contrai o músculo e relaxa, contrai o músculo e relaxa, contrai o músculo e relaxa. Observe que esses são os potenciais de ação. E numa fase pós-ictal, depois que isso acontece, há uma volta aos canais no seu estado de repolarização e a abertura contínua dos canais inibitórios. Então aqui é onde nós vamos atuar, onde os nossos fármacos vão atuar principalmente. Ora, aumentando a atividade dos neurônios inibitórios, ou seja, consigo manter essa despolarização controlada, ora, impedindo essa despolarização excessiva dos canais de sódio, ora, realizando um antagonismo nesses canais que precipitam a despolarização. Ok? Então, e nas crises generalizadas mioclônicas? Há uma contração muscular súbita e breve, né, uma parte ou toda do corpo, geralmente associada a distúrbios metabólicos, doenças degenerativas e lesão cerebral são menos comum. Tá? E nas crises atônicas, uma perda súbita do controle postural de 1 a 2 segundos, normalmente uma queda na cabeça, uma inclinação rápida, né, são bem restritas. E por fim, as crises que não são classificadas, geralmente aquelas convulsões neonatais ou espasmo do lactente, é uma categoria distinta, geralmente no neonato. Ok? Então vamos para o que interessa. Vamos falar sobre a farmacologia dos anticonvulsivantes. Observar quais são as principais classes. E elas estão aí, ó, as principais classes de tratamento. Isso depende muito do prescritor, depende muito do neurologista, qual associação que ele vai fazer. Tá? Então, nós vamos falar de uma maneira mais generalizada, sem entrar em detalhes, né, em cada uma dessas classes. Vamos falar as principais características e as principais funções dos barbitúricos, né, o fenobarbital, o famoso gardenal, mais conhecido. As idantoínas, a fenitoína é a principal, né, conhecido como idantal. Os benzodiazepínicos, o clonazepam, né, o lorazepam, eles são muito utilizados. Tá? As dibenzazepinas, é mais fácil falar carbamazepina, que é o mais conhecido também, famoso Tegretol, vamos falar um pouquinho sobre ele. O ácido valproico e os seus derivados, tá?
os triazínicos, os derivados do GABA, como a gabapentina e a pregabalina, e o topiramato, que hoje é um fármaco muito seguro para ser utilizado nas crises convulsivas, principalmente do adulto, fármaco muito bem tolerado. Vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? De uma forma geral, os anticonvulsivantes ou antiepiléticos são fármacos que deprimem o sistema nervoso central. Eu tenho que diminuir a ação desses neurônios excitatórios. Uma das maneiras é deprimindo, aumentando a transmissão inibitória GABAérgica, deprimindo o sistema nervoso central. A sua aplicação está na supressão das crises. Repare bem, os fármacos anticonvulsivantes não atuam na causa, eles atuam apenas na consequência. A ideia é suprimir a crise, impedir que o indivíduo entre em crise, mas não vai atuar na causa. Impedir acessos e os ataques epiléticos sem causar nenhum dano ao sistema nervoso central, muito menos depressão respiratória. São altamente eficazes, entre 75% a 80% dos pacientes respondem muito bem aos anticonvulsivantes. Muitos deles apresentam duas características químicas comuns, um grupo polar e um grupo apolar. A gente vai ver que isso quimicamente é muito comum entre eles. O mecanismo de ação ainda não está muito bem elucidado. Nós vamos trabalhar 3 teorias basicamente. Uma é a atuação nos neurônios inibitórios GABA, outro nas aberturas dos canais de sódio e dos canais de cálcio dos neurônios, ok? Vamos falar então dos barbitúricos, da classe de maneira geral dos barbitúricos. O fenobarbital é o principal representante dessa classe. Todos eles são derivados do ácido barbitúrico, que nada mais é que uma condensação da ureia com ácido malônico. Uma molécula relativamente simples, característica ácida, então é um fármaco ácido. Antes dos benzodiazepínicos, os barbitúricos eram os fármacos de tratamento de escolha na epilepsia. Na medicina veterinária continua sendo os barbitúricos. Porém, são classe de fármacos que apresentam muitos efeitos adversos. São empregados na maioria das formas de epilepsia, principalmente nas crises tônico-clônicas generalizadas e nas crises focais. Os sais de sódio dos barbitúricos são mais solúveis em água, então normalmente são os que apresentam melhor biodisponibilidade. Fenobarbital sódico é o ácido barbitúrico, o fenobarbital, que reagiu com o hidróxido de sódio formando um sal. Isso melhora a sua solubilidade, tanto em comprimido quanto em injetável. A sua eliminação predominantemente renal apresenta uma meia-vida longa, disponível na forma de comprimidos, injetáveis e soluções, gotinhas para criança. São depressores não seletivos do sistema nervoso central, então pode causar tanto excitação quanto sedação, então depende do indivíduo, depende da resposta do indivíduo. Essa resposta idiosincrática é comum com o uso do fenobarbital, hipnose e coma profundo. É um dos efeitos adversos perigosos dos barbitúricos. Os seus efeitos hipnóticos e anticonvulsivantes estão relacionados principalmente aqui, com os efeitos do ácido gama-aminobutírico, esse neurotransmissor do tipo de neurônios inibitórios. Então, é um depressor do sistema nervoso central. Como anticonvulsivante, ele atua deprimindo as transmissões mono e polisinápticas do sistema nervoso central, além de aumentar o limiar para a estimulação elétrica do córtex. Lembra aquele limiar de equilíbrio? Ele eleva o limiar, então a chance de ocorrer as convulsões diminui acentuadamente. Ok? As idantoínas, a fenitoína, uma próxima classe. A fenitoína é o principal representante, muito utilizado antigamente, muito mesmo, também usado na sua forma livre ou sal de sódico, então, consequentemente, a fenitoína apresenta uma característica ácida. Primariamente, ela atua no córtex motor, inibindo a propagação da crise convulsiva, promove o efluxo de sódio nos neurônios e aí acaba estabilizando a membrana, diminuindo a transmissão do impulso. Então, a fenitoína tem um efeito muito bacana, não causa sedação. É um detalhe importante da fenitoína que ela não causa sedação. Reduz a atividade máxima dos centros do tronco cerebral, responsável pela fase tônica das crises tônico-clônicas. Então, se diminui muito aquela contração muscular intensiva do indivíduo, justamente aqui, porque ela promove uma estabilização dos canais de
sódio. É um anticonvulsivante, antiarrítmico, antineurálgico, miorrelaxante esquelético e um inibidor da secreção e síntese da colagenase. Esse é um detalhe que é o principal efeito colateral da fenitoína. Ela acaba causando uma hipertrofia gengival. É muito característico em pacientes que utilizam a fenitoína, exatamente porque ela inibe a secreção da colagenase. Então o indivíduo acaba acumulando muito colágeno na gengiva e é característico aquela protuberância gengival. Tem uma absorção relativamente rápida, é um fármaco lipossolúvel muito bacana, se liga muito à albumina, isso é ruim da fenitoína, porque ela faz muita interação com outros fármacos que também se ligam na albumina, outros fármacos ácidos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, a varfarina, então pode fazer deslocamento de ligação à albumina, e isso pode também alterar a concentração plasmática, predominantemente eliminado na urina e é rapidamente metabolizado no fígado. Tá? As principais indicações são as crises tônico-clônicas generalizadas, respondem muito bem à fenitoína, as também parciais complexas e simples, tá? Geralmente utilizado como monoterapia e não tem o efeito, pode se associar a carbamazepina, um ácido valproico, ou fenobarbital, ou clonazepam, é muito comum a associação da fenitoína, tanto que ela é distribuída pelo SUS, né? É o fármaco de escolha, principalmente de início de tratamento, tanto o fenobarbital quanto a fenitoína, e essa associação é muito comum. Endovenosa, utilizado injetável, tratamento do mal epilético, e pode associar aqui com o diazepam também, né, nos SOS dos hospitais, ok? As doses normalmente em adultos 300 mg dia, pode ser fracionado em 2 a 3 tomadas, e as crianças utilizar o padrão 5 mg quilo por dia. Os principais efeitos adversos, a hiperplasia gengival, como eu disse, né, ele é um inibidor da liberação da colagenase, então aumenta o acúmulo de colágeno na região gengival e forma aquela protuberância acima dos dentes muito comum. Erupções cutâneas, hipertricose e hiperhissutismo, tá? É muito comum o crescimento de pelo na face, porque provoca um desequilíbrio hormonal no indivíduo, então é comum em mulheres o crescimento de pelo na face. Característica também da idantoína, suspender o uso, volta ao normal, e ela também faz depressão de ácido fólico, provocando anemia megaloblástica. Paciente que faz uso de fenitoína tem que fazer um monitoramento das hemácias, né? O VCM lá, o volume corpuscular médio acima de 95, já entra com ácido fólico para você reverter esse tipo de anemia. Ácido fólico 5 mg uma vez ao dia já reverte a anemia megaloblástica. Ok? Bom, vamos para a terceira classe, os benzodiazepínicos. Tá? Benzodiazepínicos é uma classe grande, multifuncional, também podem ser utilizados como anticonvulsivantes. Tá? Normalmente eles são sedativos hipnóticos e ansiolíticos. Nós vamos ver também eles em outras aulas, nas aulinhas lá de ansiolítico e sedativos, nós vamos falar do benzodiazepínico também, muito utilizado para dormir. Mas ele tem um bom efeito, né, um bom efeito anticonvulsivante, porque eles vão agir justamente intensificando a transmissão GABAérgica, os neurônios inibitórios. Eles são depressores do sistema nervoso central, tá? E inibição GABAérgica. O clonazepam é o mais utilizado hoje, tá? Tem um bom efeito anticonvulsivante, também com ação antipânico e miorrelaxante. Por via oral é muito bem absorvido, com um pico de 3 a 12 horas. Intravenosamente também pode ser utilizado, e aí o início de ação é muito mais rápido. Sofre metabolismo hepático, como todos da classe, e uma meia-vida prolongada, 32 horas, normalmente faz o ajuste de dose para uso prolongado. Na convulsão, ele é bom para crises mioclônicas ou atônicas, tá? E na epilepsia fotossensível, estado de mal epilético, como ansiolítico geral, né? Distúrbio do pânico, fobia social, transtorno afetivo bipolar, depressão maior, vertigens e sintomas relacionados às perturbações do equilíbrio. O clonazepam realmente é um dos fármacos mais utilizados no Brasil, através do seu representante, o Rivotril. O clonazepam é a fórmula do Rivotril. As doses, normalmente como anticonvulsivante em adultos, 1,5 mg, começa com uma dose baixa em doses esparçadas, podendo aumentar de meio a 1 mg a cada 3 dias até chegar na dose de controle da convulsão. Nas crianças também o protocolo é semelhante, inicia-se com uma dose menor, 3 vezes ao dia, aumentando até a estabilização e depois a dose de manutenção. Ok?
O diazepam também é muito utilizado, principalmente porque foi um dos primeiros a serem utilizados de forma injetável. Ele é o que responde melhor, tá? Então, no hospital, você vai encontrar muito o diazepam utilizado como anticonvulsivante, ansiolítico, hipnótico, sedativo, miorrelaxante, antipânico, antitremor. Também praticamente a mesma característica do clonazepam, alta ligação à proteína plasmática, meia vida longa. É um fármaco de escolha para endovenosa. Então, no hospital, você vai ver o diazepam. No home care, né, vamos chamar assim, no home care, no tratamento em casa, o clonazepam é mais utilizado, ok? E as doses, né, o protocolo de dose também começam em adultos de 5 a 10 miligramas, né, por razão de 1 ml, né, por minuto até chegar à estabilização, né, de crianças de 5 anos ou mais, 1 miligrama a cada 4 ou 5 minutos até a estabilização, e oralmente de 2 a 10, né, 4 vezes ao dia, também o mesmo protocolo do clonazepam, certo? E as dibenzoapinas, né, a carbamazepina é o principal representante, a oxcarbamazepina também é um fármaco um pouco mais recente, mas tem mais ou menos o mesmo efeito farmacológico. São compostos tricíclicos, né? Parentes ali da imipramina, da amitriptilina, desses fármacos tricíclicos, tá? Mas com um excelente efeito anticonvulsivante, né? Atua limitando os disparos repetitivos de alta frequência dos potenciais de ação mediante aumento da inativação dos canais de sódio. Então eles são bons para inativar o canal de sódio e evitar a propagação desse impulso repetido, tá? Então o efeito dele é muito bom. Normalmente também podem impedir a liberação do neurotransmissor, bloqueando os canais de sódio pré-sináptico, tá? E a descarga dos potenciais de ação. Então é um bloqueador, né, pré-sináptico dos liberadores dos neurotransmissores. A carbamazepina é o principal representante, é o anticonvulsivante padrão de escolha, antipsicótico, antineurágico, também é utilizado no tratamento da dor, do neuralgia do trigêmeo, antimaníaco e antidiurético. Ah, esse efeito também é bacana. Bem absorvido por via oral, alta ligação à proteína plasmática. Lembra lá do fenobarbital, da fenitoína, que também apresentavam alta ligação à proteína plasmática? Quando associar os dois, tem que monitorar a dose, justamente por conta desse deslocamento. Outro detalhe importante da carbamazepina que não pode esquecer, são altamente indutores hepáticos. Altera o metabolismo dela mesma ao longo do tempo. Então, a própria carbamazepina é capaz de induzir a produção de enzimas que metabolizam ela mesma. Então, normalmente, a dose precisa ser ajustada a longo prazo. O que se faz inicialmente? Começa com uma dose pequena, para justamente diminuir essa indução, e depois vai se ajustando no decorrer do tempo a esse paciente. É muito comum essa indução. Não só do metabolismo da própria carbamazepina, mas de outros fármacos, por exemplo, os contraceptivos. Então, cautela em mulheres que fazem uso de contraceptivos e uso de carbamazepina, justamente porque ela aumenta o metabolismo desses medicamentos, certo? Atravessa a barreira placentária e a sua eliminação é predominantemente renal. As indicações, isoladamente ou associada com outros fármacos, é muito comum a associação, ela é eficaz nas crises parciais, especialmente as complexas, tônico-clônicas generalizadas e a combinação desses tipos. Tratamento inicial da epilepsia, sobretudo em crianças e mulheres, é muito comum a utilização da carbamazepina em crianças, né? O Tegretol é o fármaco geralmente de escolha, tá vendo? Também para dor neurálgica do trigêmeo, alguns distúrbios maníaco-depressivos, né, como alternativa no lítio, pacientes que têm intolerância ao lítio ou se intoxicam muito facilmente, tá? E no tratamento da diabetes insípido, também é uma alternativa à carbamazepina. As doses no adulto acima de 12 anos, 400 mg dia, mas começa com a dose menor e vai se ajustando até a dose de manutenção. E as crianças entre 6 e 12 anos, 100 mg 2 vezes ao dia na primeira semana e acima de 100 mg até o controle. E nas crianças menores de 6 anos vai se fazendo adaptação abaixo de 100 mg dia, também seguindo a mesma conduta, doses menores iniciais e depois vai se ajustando de acordo com a resposta do paciente ao tratamento. A oxcarbamazepina é a mesma carbamazepina, é um pré-fármaco, ela é metabolizada no fígado e se transforma em um metabólito ativo da carbamazepina, os seus efeitos são muito semelhantes. Acredita-se que ela induz menos, tem uma menor indução às enzimas hepáticas, né? Consequentemente, um menor risco de interação medicamentosa. Em termos de efetividade farmacoterapêutica, ela é muito semelhante à carbamazepina, certo?
E o ácido valproico? O ácido valproico também é muito utilizado em crianças, um fármaco antigo, né? Reduz a frequência de várias crises epiléticas, é mais eficaz nas crises generalizadas do que nas parciais, né? A sua ação parece ser justamente aumentando a concentração do GABA no sistema nervoso. Tem ação anticonvulsivante, rápido e completamente absorvido no trato gastrointestinal, um fármaco muito bem tolerado, metabolizado pelo fígado e também desloca proteínas plasmáticas. Então, todos os anticonvulsivantes têm essa principal função. As doses no adulto, 15 mg quilo dia, e depois a dose de manutenção entre 30 e 40 mg quilo dia. Nas crianças, né, é o Depaquene, nas crianças de 10 a 15 mg quilo dia e a dose de manutenção de 20 a 30 mg quilo dia. A lamotrigina, um fármaco também relativamente novo, da classe dos triazínicos, tá? Atua nos canais de sódio sensíveis à diferença de potencial para estabilizar a membrana, principalmente dos neurotransmissores glutamatérgicos. É muito bom nas crises epiléticas como anticonvulsivante. Muito bem absorvido por via oral, a sua eliminação basicamente é renal e uma meia-vida longa. É muito comum fazer ajustes de dose no tratamento a longo prazo, tá? É também um indutor da própria biotransformação, assim como a carbamazepina. Por isso que o ajuste de dose é necessário, devido à meia-vida longa e a sua própria indutor da biotransformação, né? Tratamento de crises parciais e tônico-clônicas generalizadas não controladas com outros fármacos anticonvulsivantes. Tá? Não é de escolha, mas é uma ação mais potente. A suspensão abrupta pode ocasionar crises de rebote. Então a retirada tem que ser lenta e gradativa, ok? As doses começam com 50 mg 2 vezes ao dia, até manutenção de 200 a 400 no adulto, tá? E os pacientes que já são tratados, por exemplo, com o ácido valproico, ao associar a lamotrigina, pode-se reduzir a dose, pode diminuir a dose de utilização. Esses fármacos aqui são interessantes, né? Os derivados do GABA, a gabapentina é muito usada, é um ciclo hexânico do ácido acético, é um análogo, é uma molécula muito semelhante ao GABA. Tá? Seu mecanismo não é muito bem estabelecido, mas parece que ele atua, né, como o GABA, né, diminuindo a ação, aumentando a ação dos neurotransmissores GABAérgicos. Por ser um análogo do aminoácido, eles são absorvidos pelos os transportadores de aminoácido no sistema intestinal. Tá? Isso faz com que ele tenha uma absorção limitada. Então, a dose parece não estar ligada a um maior efeito, justamente por conta da absorção limitada no trato gastrointestinal, né? Então, é um fármaco mais seguro, né? O risco de intoxicação é menor, né? É um fármaco bom como anticonvulsivante, mas ele normalmente é utilizado em associação com topiramato. O seu efeito é muito bacana, tá? Anticonvulsivante no tratamento da epilepsia é um adjuvante, sofre absorção parcial no sistema L-aminoácido intestinal, atravessa a barreira hematoencefálica, não sofre biotransformação, ele é eliminado na sua forma absorvida, justamente pelos rins. As doses, elas partem de 300 mg no primeiro mês, até a dose de adaptação de 900 a 1.800 dia. Não é indicado para menores de 12 anos. A vigabatrina também é um análogo do GABA, só que ele atua inibindo a GABA transaminase. Consequentemente, o GABA não é metabolizado na fenda sináptica e ele faz o seu efeito com um tempo maior. Tá? Então, isso faz com que o indivíduo tenha uma boa ação antiepilética, é coadjuvante também no tratamento da epilepsia parcial e de outras formas de epilepsia. Também é utilizado como um adjuvante no tratamento, ok? Já o topiramato é um fármaco também um pouco mais recente, hoje muito utilizado no tratamento da epilepsia. É um fármaco onde o paciente não responde com o fenobarbital, não responde com a carbamazepina. O topiramato é um fármaco de escolha, muito seguro, né? Atua basicamente por 3 mecanismos: bloqueia os canais de sódio, aumenta a atividade GABA e é um antagonista do receptor glutamatérgico, né, do tipo kainata, aquele que estimula os neurônios excitatórios. Então ele tem uma função modular muito interessante, tá? Muito interessante.
Tratamento também das crises epilépticas parciais e com ou sem generalização. As doses começam com 25 mg até 400 mg. Tá? Muito bem tolerado, é um fármaco seguro, tá? Contraindicado para crianças menores de 12 anos. Tá? E quando associa-se com outros fármacos, pode-se reduzir a dose, o que torna ainda mais seguro o seu tratamento. O topiramato é um fármaco hoje muito utilizado pelos neurologistas no tratamento da epilepsia.